norte-americanas. De acordo com o pastor Duarte, um dos papéis que lhe é dado a cumprir na nova missão é o de ajudar os nazarenos norte-americanos a conhecer membros da Igreja Nazarene fora dos Estados Unidos. É que, na sua opinião, para os nazarenos norte-americanos, a Igreja Nazarene fora dos Estados Unidos são campos missionários que necessitam de investimento norte-americano e não campos missionários que podem colaborar com eles. Contudo, acredita de que a sua eleição passou a ver e declara mais consciência da Igreja global, pois até há bem pouco tempo a ideia hegemónica era de que a Igreja Nazarena é uma igreja norte-americana com interesses fora dos Estados Unidos. Admite, entretanto, que há muitos que pensam nesses termos, mas advoga que se está, cito, a mudar a posição da Igreja dos Estados Unidos com interesses fora dos Estados Unidos para uma igreja global, com interesses globais, com participação global a vários níveis e com organizações também a vários níveis. Deparamos ao longo da descrição da topografia missionária dos meus interlocutores com uma agência que assenta não só na performance missionária, mas também na própria arquitetura e liderança do projeto evangelizador e administrativo. Porém, para ambos os casos, como vimos, foi observado um conjunto de valências adquiridas ao longo do percurso desses homens, quando eram pastores e líderes locais ainda em Cabo Verde. A aquisição do chamado recursos da modernidade, como a escolaridade, domínio de línguas estrangeiras e experiência na área do ensino e a nível burocrático, tanto eclesiástico como secular, foram, como apontamos, algumas dessas competências. Estas notas promissoras prometeram-lhes com efeito carregadas pela iniciativa missionária nazarena em África e mesmo a nível internacional, como aconteceu com Eugênio Duarte. Aliás, este último assumiu, na nossa conversa em agosto de 2011, que tanto a confirmação da sua chamada como as suas missões pelas várias regiões de África tiveram como força motriz os vários cargos e experiências eclesiásticas que adquirira nas ilhas de Cabo Verde. Todas essas etapas lhe serviram de teste, conforme disse, e sublinham as singularidades dessas experiências nos seguintes termos. Há momentos que creio que se não tivesse passado por esta experiência, não poderia exercer o que exerci. Foi tudo uma escola, foi tudo uma vivência de factos que me prepararam e equiparam para servir, para fazer o que Deus me deu a fazer. Essa sequência de passos é o que vejo como a vontade de Deus. Todas essas coisas, numa perspectiva própria, me mostraram que Deus esteve a preparar-me para o cumprimento da chamada. É por isso que Ele abre uma porta para o meu ministério e eu entro com um certo à vontade. Esta declaração é de grande importância. Sua pertinência prende-se com o facto de Eugênio Duarte assumir que a vontade de Deus, na sua experiência, materializou-se nas próprias notas promissoras que adquiriu ao longo do seu percurso, desde a escola primária Nazarena Brava até ao seu cargo atual como superintendente-geral da Igreja Nazarena. Esta questão remete-nos para a interpretação de que a vontade de Deus, ao fim e ao cabo, não depende somente de uma vontade de decisão tomada a priori por Deus, mas das escolhas feitas durante o percurso missionário. A vontade de Deus apareceu vezes em conta no vocabulário das conversas que tive com os meus interlocutores. Ela é constantemente descortinada sobre vários ângulos e tende em conta várias interpretações. Vou concluir. A acumulação de capital académico constitui um dos grandes móveis para a mobilidade dos meus interlocutores. Aliás, a acumulação de capital escolar tem sido
como noutras partes, um fator determinante para a mobilidade e a ascensão económica e social dos cabo-verdianos. A importância da educação em Cabo Verde foi desde muito cedo valorizada na Igreja de Nazaré, na escola diária fundada por João Dias na Braga, em 1920, e a edificação do Seminário Nazareno pelos missionários norte-americanos, na década de 1950, são duas marcas desse reconhecimento. Por um lado, estimularam as aspirações individuais e sociais dos seus membros, e por outro lado, num plano mais amplo, foram dois dispositivos simbolicamente importantes no quadro das relações com o Estado e na disputa no campo religioso. No Seminário Nazareno formaram-se, como referi anteriormente, dezenas de pastores. Durante a fase missionária norte-americana e até aos dias de hoje, estes pastores eram vistos pelos missionários estrangeiros e pelos líderes internacionais da Igreja Nazareno como fiéis depositários do ethos nazareno e das prescrições de Kansas City. Este facto concorreu muito para que a alguns deles fosse confiada a tarefa de inaugurar missões nazarenas em alguns países do mundo, de serem pastores em igrejas locais, tanto junto da diáspora nazarena como junto de nazarenos de outras nacionalidades, e de ascenderem a cargos de liderança regional e internacional da Igreja Nazarena. Esta consagração condensa, porém, outras motivações e fatores que transcendem o mandato institucional. O processo de deslocamento dos meus interlocutores aglomera, na verdade, uma multiplicidade de experiências subjetivas, como a interpretação do desígnio divino, a reconfiguração religiosa e identitária, assim como expectativas e projetos individuais e familiares. O caráter muito dessa mobilidade ao nível das suas motivações e condições objetivas de concretização é um ponto de partida que desaboa em narrativas, experiências e movimentos elípticos. Ou seja, o entrecruzar entre a pulsão evangelizadora e as expressões e as inspirações individuais e familiares deu aso ao desdobramento de outros movimentos circulares sobre os quais se recriam e se projetam o devir religioso e divino e outras experiências pessoais e coletivas. Neste ponto, a minha etnografia mostrou que algumas trajetórias foram-se alterando ao longo do percurso migratório, tanto a nível eclesiástico como a nível pessoal e familiar. Portanto, o enredo missionário e familiar foi passando por transformações à medida que as dinâmicas institucionais, as demandas individuais e familiares e aspirações se dilatavam e se redimensionavam. Chegamos ao fim da apresentação de dois temas muito heterogéneos. Posso pedir o favor de se manter na mesa para escutar o nosso colega, um microfone para cada um, porque é lamentável não termos aqui, mas agora devemos corrigir isso, águas para que falam, porque a determinada altura deve haver uma segura de boca tremenda. E agora? Enfim, tem-se verificado uma certa saída de pessoas. Por outro lado, passa-se aqui também fora, estou a dizer isto só para colmatar este silêncio, passa-se aqui fora também uma cena, algo de etnografia urbana, ou de, enfim, tudo é extensível à antropologia ou à etnografia. Aqui um grupo prepara-se para mais um show, porque o Porto está transformado, como sabemos, não é? Numa festa permanente de atração de turistas, etc. Daí estes rolinhos, às vezes um bocado irritantes. Eu gostava de colocar as questões, uma ao episódio e outra ao Marcos. Primeiro, achei interessante a associação entre a música, a própria construção histórica das músicas, do dizer e tal, e o contexto ecológico ou geográfico. Não sei até que ponto se pode fazer uma transposição, veja aqui também, do vinho e do Alentejo, não é? Com os portugueses do vinho e com o campo,
estudada pelos teóricos da música ou não, ou quem estuda a história da música insere esse elemento na nossa da produção musical e da sua própria identidade musical. E a outra colocada ao Márcio era de facto, trazem os nazarenos, tem origem nos Estados Unidos, que provavelmente vem ali para as ilhas de Cabo Verde. Qual é a relação? O grande investimento, o grande investimento educativo desta Igreja Protestante tem a ver um pouco também com a sua própria história já exterior ao Cabo Verde, não é? Mas ao mesmo tempo essa história vai fazer um empoderamento da comunidade protestante de Cabo Verde, das pessoas. Qual é a comparação que se pode fazer entre essa Igreja Protestante e aquela Igreja, não sei se é protestante ou não protestante, dos regulados, daqueles que contestaram a Igreja Católica, que dentro da Igreja Católica uma espécie de alternativa e parece muito baseada na pouca formação ou não. Não sei se essas pessoas de facto como é que as dialogam no espaço do protestantismo cabo-verdiano. E a primeira a pergunta depois esta abordagem tem muito dinâmico na história da música. Muito dinâmico. Este tipo de relacionamento não é minimamente procurado. Em geral, até é evitado. Portanto, de certo modo, comparar ou estabelecer um paralelo entre Portugal e os Alpes seria pela cabeça de ninguém, a não ser por mim. Pela minha, porquê? Porque eu gosto muito dos Alpes, vivi muito tempo nos Alpes, fui muitas vezes aos Alpes, sempre gostei muito de montanhas e sou português. Portanto, é um bocado o cá e lá. E estando cá e lá, para mim é natural fazer este tipo de associações. Eu pergunto logo o seguinte: há um tempo fazer um trabalho de canto em Castro Laboreiro e ele volta para Sobral e canto e dança. E acontece que eles têm duas comunidades. Castro Laboreiro e os Ribeiros são os mais da zona mais funda do vale e os outros são na parte que nós podemos chamar as brandas, mais na parte central alta. E de facto, a música e a variedade e a qualidade da dança, uma avaliação, a ver sem ser muito especialista, principalmente a sua variedade das pessoas do Ribeiro é extraordinária comparada com as que estão na parte mais alta da montanha. Quase poderá ser um fator geográfico, poderá ser uma questão de história da própria comunidade, haver um indivíduo, ou seja, o papel das pessoas nessa produção é qualquer coisa que é influenciada, ou elas próprias influenciam, são elas que constroem a história das comunidades. Então, todo lugar, eu gostava de entender porque é que uma é tão próxima uma da outra, tem músicas, danças muito diferentes. Pois, lá está, isso aí vem dos hábitos de cada uma das comunidades. Cada uma tem os seus hábitos. Cada uma vive segundo as suas necessidades. Agora, o que é que provoca a diferença é que se observa no local. Outra questão, antes de irmos ao Marco, mas é agora assim. Nós todos estamos, e eu principalmente estou muito marcado, no Centro de História da Música, por um discurso sobre Wagner e a sua associação ao movimento nazi, ou a utilização que faz do movimento nazi com os encontros de Beirute, tudo isso à volta de Wagner. Hoje isso, a opinião pública ainda não conseguiu escapar a esta associação, porquê? A opinião pública alemã, sim. A opinião pública não alemã, ou alemã, austríaca, suíça, na Europa Central e geral central. Mas fora disso não, porque não utilizam um bocadinho de tempo para pensar um pouco. Porque também acontece que a maioria das pessoas fala de Wagner, mas não ouviu uma nota que fosse da música dele. Porque a coisa é tão óbvia que ele não se inclina para aí de maneira nenhuma, que uma pessoa pergunta, o que é lógico perguntar é: mas qual é a relação possível que jamais
pode ter existido entre Wagner e um homem rude, ignorante, como o Hitler. Ignorante será exagerado. Mal sim, ignorante será exagerado, não? Ele tinha uma escolaridade mínima, porque não conseguiu fazer mais. Ignorante era mesmo. A relação é absolutamente improvável. É ilógica. É claro que uma pessoa, quando vai a um teatro, quando vai assistir a uma ópera, que ouve música e tal, mas não liga muito para a história, ao enredo. Tivemos distrai-se. E acontece uma coisa interessante que influencia isso e que é característica das óperas de Wagner. É que o Wagner, para dizer uma frase assim, utiliza este espaço temporal. É que é fácil perder a paciência no meio e ficar só a ouvir a música. Muito obrigado. Sobre a questão do vocabulário. O nosso vice-presidente da direção. Muito obrigado. Eu vou aqui chegar no microfone. Muito obrigado. Obrigado pela questão. De facto, aqui nós temos, parecem dois percursos diferentes, não é? Mais que oposto, podemos pensar que os trabalhados é um movimento que emerge no contexto pós-1940, pós a assinatura da liberdade e do acordo missionário, que permitiu a chegada dos puritanos. Por sua vez, os chegados puritanos chegam outros referenciais simbólicos e materiais dentro da Igreja Católica nas ilhas. E é nesse contexto que eles oferecem uma resistência a esses símbolos, oferecem uma resistência a determinadas ideias que eram transmitidas nesse período dos anos 40 diferente. E eles, portanto, resistiram não só à Igreja Católica, mas também à dominação colonial. Por isso, por muitas outras razões, foram perseguidos, foram desterrados das ilhas e também muita da sua própria concepção dos rebeldes da dimensão social da vida estuavam dessa, digamos assim, dos referenciais da modernidade, do Estado moderno. Portanto, eles, dentro do contexto, na minha opinião, cavalianos, são mesmo um fenómeno bem diferente. Realmente, se podemos dizer, dos poucos que, pelo menos, antes da metade do século XX, ofereceram claramente uma resistência à ideia do Estado moderno, à ideia da imposição. Portanto, eles resistiam a ir à escola, resistiam a mesmas questões de saúde. Depois, com o tempo, as coisas foram se alterando, tendo em conta as próprias dinâmicas que ocorreram um pouco à independência e depois, principalmente depois da independência. E, portanto, digamos que eles acabam por de alguma forma, resistir resistir a essas notas promissoras literárias que eu falei há bocado. Mas são um milenarista com o fim do milénio. Como é que eles estão hoje? Como é que eles reagiram à passagem do milénio? Bom, assim, o meu conhecimento sobre as gravidades não é assim tão grande, mas pronto, tenho curiosidade e vou lendo algumas coisas, mas eles, no fundo, hoje, a realidade alterou. Ainda, eu lembro de 2007, estive numa das comunidades japonesas mais conhecidas, no Branco, e estar com líderes, visitar a comunidade, eu percebo que ainda guardo muitas das suas referências. Claro que, por exemplo, houve uma altura em que nem saíam da Ilha de Santiago, hoje alguns até
vão para a Ilha do Luís trabalhar na indústria hoteleira, a questão dos hotéis, uns até ter saído de Cabo Verde, etc. Portanto, eram coisas que numa fase inicial não era continuada. Peço desculpa de colocar esta questão, porque eu tive um projeto para estudá-los e não consegui, tive uma curiosidade incrível. Sim, mas é de facto um movimento que tem uma história imutável. Dentro da temática do protestantismo dos nazarenos, e também estás a uma leitura da globalização, desta mobilidade dos migrantes, não é? Se há alguma comparação com algum fenómeno, por exemplo, que se passa no Brasil com protestantes, em que, ao ser protestante, há uma espécie de um desejo de marcação, de distinção do colonialismo, primeiro, no caso da Bahia, que é muito claro, não é? A história de Carpelá, e vi isso, não é? E que a identidade visual da apresentação dos estudos, a identidade visual é uma forma de destacar para mostrar que a comunidade negra, sendo protestante, é capaz de ser mais se aproximar dos direitos que tem do permanecer católico, no caso da permanecer católica. Se isso acontece, ou seja, a conversão ao protestantismo, não é? Que deve haver pessoas que se convertem ao protestantismo, a Igreja Nazarena, não é? A comunidade tem de crescer, tem essa vocação de crescer. Há proselitismo, não? Como é que nos Nazarenos acontece isto? Desta vocação, de conquista de novos membros e das pessoas cabo-verdianas de cor que querem ser da Igreja, ao converter-se do catolicismo à Igreja Nazarena, têm como objetivo essa sobressair e fazer ver a sua pessoa também anticolonial, antibranca, Eu podia referir aqui ao contexto, por exemplo, dos anos 40, ou 1900, quando a Igreja Nazarena passa pelo centro urbano, no final dos anos 30, em que de facto há aí, digamos assim, uma certa elite da cidade da praia, que se aproxima da Igreja, incluindo, por exemplo, que não é muito conhecido essa história, de uma forma, o próprio ex-presidente da Guiné-Bissau, Luís Cabral, fez parte, por exemplo, dessa Igreja Nazarena da Praia, nesse período. Um outro intelectual e escritor cabo-verdiano também conhecido, Gabriel Mariano, por exemplo, fez, embora Gabriel Mariano vinha já de uma família anticlerical. E nessa altura ambos apresentam, principalmente o Gabriel Mariano vai apresentar, a Igreja acaba por apresentar o próprio Cabral Cabral numa certa altura dizia ao irmão, essa é a coisa que vocês têm cá. Aí, não muito precisamente, digamos assim, mas tentava-se assumir que ela se apresentava como algo que se podia, digamos assim, não diria um antigo colonialismo, mas porque isto da história e dos acontecimentos foram vários, porque há muitas interpretações, obviamente, no contexto africano, de uma forma geral. O cristianismo é visto como um esteio da própria colonização, claramente. Eu continuo no doutorado angular, ficou bastante que a adesão de muitos angolanos ao protestantismo é uma forma, portanto, está muito associada ao português, não é? Ao Portugal. Portanto, uma forma de resistência era a adesão a igrejas evangélicas. Sim. Há muitos casos, por exemplo, o próprio Eduardo Mondlane, que seu uma missão suíça, entre outros, né? No contexto africano há isso, há outros movimentos protestantes até dos séculos XVII, XVIII que mostram afro-americanos que tinham sido dos Estados Unidos, que se tornaram missionários em Níger, Libéria, entre outros. O próprio conhecido Ashton Coleman também foi um dos protestantes desse período. Portanto, nós vemos todo um contexto, sim, que para alguns autores ali também se emergia algum movimento nacionalista a partir desses contextos, africanos. Em Cabo Verde, o que se viu, pouco antes da independência também, muitos nazarenos eram
perspectiva. Portanto, vai variar. Isso acho que no contexto cabo-verdiano, sim, temos alguns elementos que apontam para isso, mas não assumiria no geral, embora, obviamente, ao longo do meu trabalho, mostro como o próprio Pete assistiu os cultos, isso antes no período salazarista, assistiu os cultos, gravavam as mensagens, mandavam bilhetes, não é? Havia perseguição sob muitas formas. A Igreja Nazarena tinha, por exemplo, uma emissão de rádio antes da independência e tudo era censurado, se dizia. Portanto, sim, havia censura, havia, portanto, tudo isso que nós conhecemos no período colonial do século XX e do salazarismo. Apesar dos dois temas aqui tratados terem sido muito heterogéneos e eu ser extremamente ignorante, quer num, quer noutro, é muito interessante, por exemplo, sobre a questão que abordou o João Heitor Rigol, não é? A diferente leitura que se pode fazer no nosso tempo, já do século XIX, século XX, do aproveitamento de indivíduos com a categoria, não é, de um Wagner, como é que é possível ter sido feito esse aproveitamento por parte, por exemplo, do nazismo, não é? Ou, por exemplo, como aquele composição do Beethoven, não é? O Hino à Alegria, salvo erro, que assim é chamado, ou conhecido, ter sido usado por diferentes regimes em momentos de apoteose, não é? Diversa, sempre ligado a coisas muito discutíveis. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu tenho lá e que já li parcialmente é um livro sobre os filósofos de Hitler. Quer dizer, os filósofos do nazismo, não é? Quer dizer, há um pensamento nazi e há uma lógica nazi, porque às vezes tendemos a colocar estes extremismos, não é? Como sendo uma formas, a psicologizá-los, como se fossem formas de loucura, não é? Mas são formas coletivas que arrastaram não só a população alemã que as apoiou, como arrastaram uma boa parte da população da Europa e, por outro lado, os nazifascismos, não é? Quer dizer, foram típicos não só de uma Alemanha degradada pela Primeira Guerra Mundial e que se quis reerguer à custa da indústria da guerra, etc., etc., portanto o capitalismo investir nessa indústria da guerra para reerguer a economia alemã e o emprego, etc., mas também foram típicos, como a gente sabe, dos países do sul da Europa, não é? Quer dizer, todos sofremos aqui regimes opressivos, não é? Desde o salazarismo ao franquismo, a Guerra de Espanha, que foi terrível, e como é que isto foi possível? Quer dizer, depois também a Itália, não é? Com o Mussolini, e depois a própria Grécia. Quer dizer, como é que isto foi possível em países de alta cultura? Quer dizer, que nós tenderíamos um pouco eurocentricamente, não é? No nosso orgulho de europeus, digamos assim, a considerar como os países mais cultos do mundo, onde nunca poderia ter acontecido esse tipo de coisa, mas a verdade é que o nazismo corresponde a uma solução específica do capitalismo, não é? E só a essa luz também se pode entender a ascensão de figuras que, de princípio, aliás, o Fernando Rosas, que é um historiador que eu aprecio muito, explica bem isso em vários das suas palestras, até na última aula que deu, quando há um tempo se aposentou, numa última aula que deu, e explica bem como, de facto, digamos, o próprio liberalismo, não é, capitalista foi, de algum modo, considerado como mal menor para poder concentrar capital de novo e para poder reerguer-se de novo, abalado como estava pela Primeira Guerra Mundial, acabou por aderir, não é, àquela ideologia, não é, e tudo o que ela trazia atrás dela. E de facto, não há dúvida que nós sabemos tudo o que foi e tudo o que é ainda hoje a cultura alemã no aspecto da importância que dá à música, não é? Amigos meus, pessoas minhas amigas que vivem na Alemanha, dizem que quase em todas as localidades existem orquestras e concertos semanais, quer dizer, as pessoas frequentam a música, não é? Como nós não temos aqui esse hábito de frequentar, não é?
quer dizer, o Porto, por exemplo, teve só a Casa da Música e que é uma grande coisa que aqui aconteceu, mas não tem, por exemplo, um fosso de orquestra, não é? Portanto, para se fazer ali uma ópera, de grande porte. Quer dizer, há de facto uma filosofia, e, por um lado, que está por trás do nazismo e que é, no fundo, muito simples, que é a filosofia que preside também agora, por exemplo, a um Trump com aquela ideia de que é necessário voltar a dar os empregos aos americanos que perderam esses empregos e, portanto, pôr as empresas estrangeiras fora, como se isso fosse possível numa época globalizada e, enfim, voltar a fazer a América grande novamente, quando, enfim, se assiste a um desmando total do que se lá passa. Mas, quer dizer, isto é apoiado por uma boa parte da população, não é? Quer dizer, aquilo que me parece caracterizar muito o século XX, que nós aprendemos com o século XX e com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com Hiroshima, com Nagasaki, com o Holocausto, com os nazifascismos. Caramba, estes cães, estes indivíduos aqui fora, são extremamente irritantes. Quer dizer, o que nós aprendemos com isto tudo é como, digamos, aliás, há aí um livro, que eu até tenho e já li parte, que é a Filosofia em Tempos do Mal, não é? Quer dizer, a imbricação, não é? A imbricação que se dá entre a alta cultura, não é? Pessoas que até indivíduos que estavam à frente de campos de extermínio, não é? Que assistiam e que coordenavam operações de extermínio e que iam para casa ouvir Wagner ou ouvir outro compositor qualquer, com família, bons pais de família, carinhosos para as esposas, carinhosos para os filhos, não é? Quer dizer, tudo é uma coisa que, digamos, que nos leva a repensar o que é o ser humano e a sua complexidade e as suas contradições. Também gostei, como ignorante que também sou deste processo todo das igrejas, eu que fui educado cristamente, mas deixei de acreditar aos meus 15 anos e, portanto, tornei-me ateu, ou descrente, ou agnóstico, ou como se queira chamar, mas com muito respeito e, sobretudo, com uma matriz que fica sempre dessa educação religiosa. Quer dizer, nós temos até na nossa direção um dos nossos elementos, que infelizmente não está a acabar o doutoramento e não veio, há muitas pessoas ocupadas hoje em dia e é muito difícil conseguir, mas temos até um dos elementos da nossa direção, o nosso secretário, que é protestante, por assim dizer, não é? Que é luterano. E até numa mesa redonda que organizámos aqui no Porto há uns anos, quando eu ainda aqui vivia, chamada Crenças, Religiões e Poderes, está publicada pela Afrontamento, ele apresentou um contributo interessante. Ele e um outro colega, Jorge Afonso, creio que se chama assim, José Moreno Afonso, apresentaram um contributo interessante sobre isso. Isto para dizer que é pena, por exemplo, que ele não esteja aqui presente para poder fazer aquilo que nós desejávamos fazer com este tipo de palestras, que era não só as pessoas apresentarem as palestras, mas depois haver um debate, não é? Mas a nossa luta aqui para manter estas atividades é, como veem, enorme, não é? Porque, de facto, pronto, até podemos conseguir, hoje fizemos uma propaganda muito grande do acontecimento, conseguimos com isso trazer algumas pessoas cá, mas eu depois, quando queria fotografar a plateia, já algumas pessoas não as vi aqui. Enfim, mas de qualquer maneira